Quase uma Traça, e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase uma Traça a gente tem os meus 9 livros de 2023. Li muita coisa, normalmente eu não leio tantos livros no mês, eu não tenho tempo, mas tem um recessinho, final de ano, por a minha leitura em dia que eu tava sentindo muita falta. Vou falar aqui um pouquinho dos livros pra vocês e mais ou menos a ordem que eu li. O primeiro livro que eu terminei de ler em dezembro foi Memórias de Minhas, do Gabriel Garcia Marques, que entrou para a lista de livros favoritos de 2023, que já está aqui no Quase uma Traça. Se vocês não viram, vejam. E assim, foi o meu contato inicial com o Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha começado a ler 100 Anos de Solidão, mas eu ainda não terminei. Estou lendo esse livro, porque eu estou dentro desse livro do Gabriel Garcia Marques. Ele é bem curtinho, mas eu acho que é um livro que versa e trata sobre temas difíceis que normalmente eu não gosto na literatura, de uma maneira muito única, muito especial, muito bem feita, mas é principalmente de uma maneira muito inteligente e bem escrita. Ele não cai em clichês, ele não cai em romantização, ele não cai em idealização, ele descreve, ele retrata essas situações com muita fidelidade, de uma maneira muito inteligente e para uma história que é dura, cruel, violenta e difícil. Demorei um pouquinho mais para ler porque ele é um livro muito angustiante que retrata as últimas horas ou dias de vida de um prisioneiro que vai ser executado, terá a finitude de sua vida na França. É um livro do Victor Hugo que chama O Último Dia de um Condenado e assim, é uma perspectiva muito única da literatura. A gente não costuma olhar pela ótica do prisioneiro. E ele retrata isso de uma maneira tão angustiante, dolorosa, mas tão tocante. Você olha e presta atenção em coisas que a gente não costuma olhar. Então, assim, recomendo muito. Eu gostei dessa edição da LPM, achei muito confortável para ler. É o texto integral traduzido direto do francês. História com uma ótica muito única e extremamente bem escrito. A leitura de dezembro foi um livro que eu considero extremamente difícil, que é um livro muito alegórico, muito metafórico e que precisa de muita atenção na leitura. Inclusive, é um dos poucos que tem algumas anotações, porque eu acho importante anotar alguns trechos e citações do livro que eu acho brilhantes e outras questões que são muito complexas e que eu acho que eu vou levar um tempo ainda para entender completamente. É O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que é um autor de língua alemã, que é uma literatura que eu tive muito mais contato em 2023, que eu gostei bastante, de várias coisas que eu li. E por que eu gostei muito desse livro? É um livro difícil, alegórico, metafórico, que aborda questões de uma maneira muito subjetiva e que não dá para ser interpretado. O livro lido de dezembro é um livro que eu confesso que eu levei meses lendo. Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, a obra que praticamente materializa o conceito do que é fluxo da consciência. E eu confesso que eu levei um tempo lendo esse livro, porque eu lia e parava, lia e parava, lia e parava. Porque nas duas primeiras traduções que eu peguei desse livro, que não é dessa da nanofágica, eu achei entroncado e achou que dificultou a leitura do livro. Inclusive, eu recomendo essa edição aqui da nanofágica, porque eu acho que a tradução deles ajuda muito a você conseguir ler bem a história, compreender, ler com mais fluidez, sem tirar em absolutamente nada toda a construção que a Virginia Woolf faz na sua literatura e sem tirar nada dos conceitos do famoso e icônico fluxo da consciência. Eu acho que essa edição aqui tornou a minha leitura muito mais agradável e muito mais interessante. Óbvio que seria temático, eu gosto de ler livros temáticos, então assim, livro de Natal no Natal, de Halloween no Halloween, meus livros favoritos no meu aniversário, livros românticos no mês do Dia dos Namorados, enfim, eu gosto. E eu li este ano Os Sinos, do Charles Dickens, que é um daqueles livros que ele criou exatamente para falar sobre temática de Natal, Ano Novo, mas sempre com uma forte crítica social por trás. Essa obra se passa no dia de Ano Novo, crítica social muito contundente, mas muito bem escrita. É uma crítica que é mais óbvia, mais literal, mas a reflexão feita em cima dela nem sempre é. O meu favorito dessa temática ainda é o The Christmas Carol, que talvez um dos livros de Natal mais lidos e conhecidos desse tema. Mas esse Os Sinos aqui eu acho que merece muito mais ser conhecido, porque ele é um livro desse tipo de temática que é muito bom. O Burrinho Pedreza, ele está em Sagarana, você não precisa comprar a edição avulsa, mas eu queria essa edição específica, porque é a edição que era da biblioteca dos meus pais, que minha mãe leu com a gente, quando a gente era pré-adolescente, eu tenho memórias afetivas dessa edição. Quando eu achei no sebo, eu falei, não, eu preciso comprar, eu preciso reler esse livro,
para entender se eu ainda amo. E eu amo muito mais hoje com a releitura do que com as memórias afetivas que eu tinha dele, que eu quase não tinha lembrança da história, era mais o cenário, a sensação. E assim, é um livro difícil, não recomendo como primeiro contato com o autor, porque a linguagem rosiana tá no auge, mas ela é uma história tão sensível, que consegue trazer um pouco de sensibilidade para temas tão tristes, densos e complexos, que eu acho que essa é uma história que muita gente deveria ler. O que eu li foi um livro com temática natalina, O Quebra-Nozes, que é simplesmente a minha história favorita de Natal. Eu amo o balé, a composição do Tchaikovsky, que eu adoro. E essa edição aqui, linda, eu ganhei da minha gêmea, eu amei o presente, eu ganhei no meu aniversário esse ano, eu tive que me segurar para ler só agora, no Natal. E tem as duas histórias, a original é do Ernest Hoffmann e a criada a partir dessa história do Alexandre Dumas, que inclusive ele cita e fala que ele se inspirou na história do Ernest Hoffmann para criar a sua versão de O Quebra-Nozes. E, gente, que história gracinha, que história interessante, que história... A versão do Dumas eu acho mais bem amarrada, mas a do Ernest Hoffmann, ela tem alguns pontos mais interessantes. Então eu recomendo essa edição aqui para você ter contato com as duas histórias. Foi maravilhoso ler esse livro no Natal. Um pouco das temáticas aqui, livro contemporâneo, esse livro chamado Migrações, de uma autora chamada Charlotte McGonaghy. Eu ganhei esse livro de uma professora da faculdade, eu não comprei, e eu achei muito legal, porque foge muito do que eu costumo ler. E esse livro, gente, umas edições mais lindas, é maravilhoso, eu amo farol. Falei, queria ler uma coisa diferente, peguei na minha estante e falei, vou ler esse livro finalmente. Eu ganhei no meio desse ano da professora, eu não tinha lido ainda. Falei, vou ler. E, gente, eu acho o primeiro um terço desse livro bem interessante. Esse aqui como uma leitura mediana. O último livro lido em dezembro foi um livro de preparação para um livro que eu quero ler agora em 2024, do John Steinbeck. Eu quero ler As Vinhas da Ira, já tem edição aqui. E eu encontrei esse livro do John Steinbeck, eu quero ler outras coisas dele, inclusive, chamado A Rua das Ilusões Perdidas. É um livro antiguinho, como vocês podem ver, ele já tá bem amarelado, mas ele é muito confortável de ler, gente. Eu amo esses livros moles que são confortáveis de ler, eu adoro. Adoro, acho muito confortável. E eu gostei muito, muito desse livro. Eu acho que o John Steinbeck é um grande retratista das pessoas comuns dos Estados Unidos do início e meio do século XX. Eu acho que ele consegue retratar com um brilhantismo de escrita bem significativo as histórias mais comuns e mais banais, para as quais a gente não dá atenção. Ele conseguiu poetizar artisticamente essas realidades, sem torná-las banais ou até mesmo idealizadas. Ele retrata com bastante fidelidade a realidade do norte-americano comum do início do século XX, principalmente das pessoas pobres, que são muitas vezes esquecidas pela literatura. Esses foram os 9 livros que eu li em dezembro, os temáticos desse período do ano, que eu gosto de trazer. Eu gosto muito desses livros temáticos que combinam com as datas. Esperem mais disso em 2024 aqui no Quase Uma Praça. Gostei de boa parte das leituras que eu fiz nesse mês, não teve nenhum livro que eu detestei, que eu achei ruim, que eu achei péssimo. Tiveram alguns livros medianos e alguns livros bons, e um livro que eu achei excelente em termos de leitura. Me contem se vocês já leram algum desses títulos que eu citei aqui, qual foi a experiência de vocês com essas leituras, pra gente nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau!